reservado em memória aos heróis da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Rússia e ficou lá de ditadores e criminosos de guerra. Esse é o tipo de aproximação que o governo brasileiro vem fazendo. Mas o senhor se considera amigo do presidente Trump? O senhor se considera alguém que tem uma visão próxima? O senhor se considera um admirador do presidente Trump? Como é que o senhor coloca essa relação, por favor? O Trump já declarou que, pela primeira vez, ele teve um presidente no Brasil que tinha respeito pelo americano. Nunca, no passado, é muito comum idiotas atacarem os Estados Unidos para conseguir aplauso de um público sem conhecimento. Então, a maneira como nós conversávamos, uma vez reservados, o potencial do Brasil em minério, em terras raras, tá? E locais para fazermos acordos de base americana, como Fernando Noronha, por exemplo. E se a China está pontuando a África, você tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E eu, coisa que eu não falava, eu começo a falar, que não adianta eu ficar com isso e... Com essas medidas de hoje, o senhor acha que o presidente Trump vai se manifestar e vai, talvez, endurecer a posição em relação ao Brasil? Ontem foi a 5ª vez que ele se manifestou nas suas redes sociais. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Tenho um profundo respeito e admiração pelo presidente Trump. E eu sei que ele gosta de mim. Se não gostasse de mim, não teria me convidado para a posse dele. Ficou chateado que o Alexandre de Moraes é o que manda no Brasil atualmente, decidiu não fornecer o passaporte. O senhor está usando uma tornozeleira eletrônica, né? Como é que o senhor se sente em relação a isso? Suprema humilhação. Eu tenho 70 anos de idade, fui presidente da República por 4 anos, nenhuma denúncia sequer de corrupção contra o meu governo. Momentos difíceis, como a pandemia, a guerra Rússia e Ucrânia, tivemos a crise hídrica enorme aqui no Brasil, e mesmo assim nós bem direcionamos a nossa economia, que é o carro-chefe do governo, é a sua economia. Tínhamos um excelente ministro, o Paulo Guedes, que assim como os outros tinha carta branca para trabalhar. Nós chegamos a botar a taxa Selic no início de 21 a 2%, agora está 15%. O agro tem uma dívida com essa taxa Selic, em pouco tempo, impagável, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, e o Brasil está fechando o comércio com países democráticos. Nós estamos passando a ser dependente na economia apenas da China, ou quase que apenas da China. Quando isso vier a acontecer, a China vai botar o valor no que nós exportamos aqui. O senhor, nesse momento, está impedido de falar com o seu filho Eduardo. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Covardia. Covardia de um togado. Covardia. Até porque há poucos meses, a questão do passaporte, o Paulo Gonet, que é o chefe da Procuradoria da República, deu parecer contra a apreensão do passaporte do Eduardo, dizendo que o que ele estava fazendo nos Estados Unidos era lícito, e agora passou a ser ilícito. Por quê? Porque a ditadura está avançando no Brasil. Eles me acusavam de dar um golpe desde quando assumiu o governo em 2019. Toda semana tinha pelo menos uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no governo federal. Você não vê nenhuma intervenção agora em 2 anos e meio. Muito pelo contrário. Houve intervenção agora na questão do IOF, para manter o IOF. Lá atrás, quando diminuir IPI de 4 mil produtos, a Alexandre de Moraes interferiu para não diminuir de alguns produtos. Completamente ambígua a decisão. Ou seja, é um magistrado, tem superpoderes. A gente costuma dizer que aquele cão pastor, né, quando sente o gosto de sangue da ovelha, você tem que tirá-lo, afastá-lo do rebanho. Esse é ele. E como é que era a relação do senhor com o seu filho nos Estados Unidos até então? Vocês falavam todos os dias, vocês discutiam estratégias? Dia sim, dia não, no mínimo. Não tem estratégia. Tem dois filhos, 2 netos meus,
E ele falava que estava trabalhando, sim, junto ao Parlamento, junto à Casa Branca, para que o Brasil voltasse à sua normalidade. Nós temos deputado federal preso por ter feito um vídeo condenado a 8 anos e meio de cadeia. No episódio do 8 de janeiro, parecido com o 6 de janeiro dos Estados Unidos, em 21, nós temos mulheres, várias, mais de 70 anos de idade, presas, condenadas a 14, 17 anos de cadeia como golpista. Golpe num domingo, onde as Forças Armadas estavam de férias, onde o Lula estava em Araraquara. E tínhamos como comprovar que aquilo foi uma manifestação que teve atos preparatórios da esquerda, com quase 200 câmaras que existem nas praças dos ministérios. O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que as câmaras não estavam funcionando. Presidente, essa medida de hoje, ela busca evitar uma eventual fuga, que o senhor deixe o Brasil. O senhor, em algum momento, cogitou sair do Brasil? Nunca cogitei sair. Nunca? Em nenhum momento? Não. Esse processo que eu estou sofrendo é político, não é um processo normal. Eles querem, de vez, me tirar do jogo político do ano que vem. Eu sou o único aqui no Brasil, segundo pesquisa, que pode ganhar do Lula. Os outros ficam na margem de erro ou perdem para ele. E nesse momento, se o senhor não puder concorrer, nesse momento conturbado para o Brasil, quem seria a melhor pessoa para substituí-lo? Eu, por enquanto, apesar de tudo que está acontecendo contra mim, sou o candidato. Não passa pela minha cabeça indicar um outro nome. Até porque o que o governo nosso está fazendo, e o Alexandre de Moraes, é o lawfare, é o ativismo judicial. Eles começam a tirar do jogo político as pessoas que poderão ganhar do outro lado. Aconteceu na Venezuela, Maria Corina e Capriles estão inelegíveis por 15 anos. Aconteceu com Marine Le Pen na França. Tá? E assim vem acontecendo em alguns países do mundo. No Brasil não é diferente, é a mesma coisa. O senador Flávio, o deputado licenciado Eduardo tem falado bastante de anistia. Anistia é a saída, e depois eu quero ler um tweet que foi feito hoje para saber a sua reação, por favor. Eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. A anistia é pelo 8 de janeiro. Tá? Que foi uma manifestação que virou baderna. Inclusive o atual ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, falou que aquilo não foi tentativa de golpe. 2 ex-ministros, um da esquerda, Aldo Rebelo, que foi do Partido Comunista do Brasil há muito tempo, falou também que não foi tentativa de golpe. Nelson Jobim, que presidiu o Supremo e foi ministro da Defesa, também falou que não foi golpe. Várias personalidades aqui não é golpe. O que o Alexandre de Moraes fez? Disse que foi golpe. Inclusive armado. Daí você vai na Polícia Militar, você vai na Polícia Legislativa da Câmara Federal, alguma arma foi apreendida? Não foi apreendida. Hoje, o senador Flávio, ele fez um tweet, depois ele voltou atrás, mas eu vou ler para o senhor. O justo seria Donald Trump suspender, me desculpe, a taxa de 50% sobre importações brasileiras e colocar uma sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola a liberdade, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer o próprio ego. Como é que o senhor acha? A segunda metade, 100%. Ele usa o cargo público dele para impor o terror no Brasil. Hoje o pessoal tem medo de fazer um tweet, passar uma mensagem de WhatsApp. O país está apavorado, está com medo disso. No resto, eu jamais vou dar conselho ao Trump. Quem sou eu? Eu respeito. É um país que é exemplo para nós, e não nós exemplo para eles. Agora, que eu entendo que ele quer a negociação. Até falou que vai receber o Lula, não vai ser agora. Se bem que o Lula está dando demonstração que não quer ser recebido. Até fica falando em comer jabuticaba. É um analfabeto. Jabuticaba se chupa, não se come. Certo? Agora o Trump quer botar alguma coisa na mesa. A anistia não é para mim. Eu não estava no 8 de janeiro. Eu estou sendo condenado, julgado por depredação de patrimônio. Como se eu estava na Flórida? Mas a anistia o ajudaria. Dessa forma o senhor poderia vir a concorrer em 2026. Teria que enfrentar 2 inelegibilidades que eu tenho. Uma, abuso de poder político, quando me reuni com embaixadores.
que é uma atividade privativa do presidente da República. E a outra, abuso de poder econômico. Porque eu subi no carro de som no Silas Malafaia. O carro de som não era meu. No 7 de setembro aqui, acabou o desfile, botei minha faixa lá para ser guardada e fui conversar com o povo. Ou seja, parece que isso aqui é um país de primeiro mundo. O Lula, antes das eleições, se reuniu com o tráfico no Morro do Alemão do Rio de Janeiro, ao conversar com os líderes regionais. Nenhum líder comunitário eleito seria a benção do tráfico. Presidente, como o senhor disse, negociar é uma coisa para o presidente da República, mas tem alguma coisa que o senhor possa fazer nesse momento para evitar a escalada de tensões entre os dois países? Quem está estimulando a escalada é o Alexandre de Moraes, é o próprio Lula.